Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui é o Felipe Soper. Bom pessoal, o tema do 25º episódio do Tabela é um tema polêmico, a gente pode dizer assim, né? Um tema bastante atual, que a gente vem percebendo bastante, principalmente na base, né? Que vai ser o nosso foco nessa discussão. O que seria a nossa discussão hoje? Captar ou formar nas competições. O que a gente quer dizer com isso? A gente vem percebendo que muitas escolinhas, muitas escolas de futebol e futsal nas competições vem trazendo os meninos de outras escolinhas, de outras equipes, de clubes grandes para competir, deixando de lado os meninos que estão no dia a dia trabalhando, treinando e querendo aprender, querendo se esforçar para ser um jogador de futebol, né? Então, como a gente vem percebendo bastante isso, e a gente tem uma opinião bastante forte, bem próxima, eu e o Felipe, a gente resolveu trazer essa discussão para vocês, mostrar o nosso ponto de vista, o que a gente acredita ser certo e o que a gente acredita ser errado nesse tema de captar ou formar antes das competições, nas competições de base. Não nos deixando bem claro que é uma crítica mesmo, é uma crítica nossa, uma crítica que a gente compactua da mesma opinião. Então, nesses aspectos tem vários problemas. Não ter atletas formados na escola, no dia do festival, no dia da competição, no dia dos jogos contra outras equipes, que são muito importantes na formação da criança, esses estímulos psicológicos de pessoas olhando, de familiares olhando, que eles ficarem no banco e ter gente que eles não conhecem, ter alunos que eles não conhecem jogando no lugar deles, apenas em busca atrás do resultado, em busca do nome do professor ser mais visado, em busca do nome da escola ser mais visado. Então eu acho que é uma confusão de objetivos nesse sentido, uma confusão de onde tu quer chegar e uma confusão total do processo, né? Além disso, cria uma falta de identidade da instituição, da escola, da escolinha. Porque aí tu vai chegar lá, tem a escola nome X, aí tu chega lá, não, a escola nome X joga tais atletas, a gente sabe o nível, a gente pode competir, eu posso levar minha escolinha lá para jogar contra eles, para fazer um festivalzinho, para causar esse impacto na formação das crianças, que é muito importante. E tu chega lá, tem atletas de outros lugares, de outras cidades, né? E cidades de longe, às vezes, a gente percebe nesse sentido. Então, essa falta de identidade causa falta de identidade, tu trazer atletas de outros lugares. Além de tudo, que terminando essa minha primeira fala aí, Leandro, que o resultado é fictício, né? Tu tem o resultado ali, tu ganha, mas foi tu que ganhou, foi tu que formou, é a tua metodologia, é a metodologia da escola. Então a gente se questiona em relação a esse tipo de atitude e se questiona em relação a essas atitudes que estão sendo muito corriqueiras dentro dos festivais e dentro do nosso âmbito aí que a gente trabalha, né, Leandro? Eu acho que uma questão importante que tu falou, Felipe, eu acho que os professores, se a gente tem que se perguntar é que se eu sei qual é a identidade da minha escola, né? Certamente. Eu sei qual é o objetivo que essa escola tem, ou eu criei a escolinha, qual é o objetivo que eu quero com ela. Acho que é importante a gente ter isso para que a gente consiga nortear o trabalho e saber por onde seguir, né? E outra coisa que eu questiono bastante, está errado captar? Será que eu pegar atletas para jogar uma competição é totalmente errado? Eu acho que sim, é errado, e acho que não também. Tudo depende do número de atletas, né? Digamos, se o Felipe tem uma equipe, ele traz 2, 3 meninos para reforçar uma equipe de campo 11, por exemplo, eu acho que é válido também. É importante a gente ganhar também na base, ensinar os meninos a ganhar também. Mas também botar os nossos meninos da escolinha a participar. Mas o contrário é eu trazer um time inteiro de fora, de um clube grande, do Inter ou do Grêmio, que a gente tem mais proximidade aqui, trazer e botar pra jogar em detrimento dos meninos da minha escolinha, né, cara? Que estão trabalhando, eles estão treinando, e esses meninos de fora às vezes vão vir só pro jogo do final de semana. Não vem nem para um treino a pronto, que é o treino antes do jogo. Então eu acho que essa perda de identidade ela ocorre de forma muito grave. E o principal é que isso vai estourar na formação, né, cara? Porque acaba que os meninos que estão tendo oportunidade são os meninos das equipes grandes. Ou seja, já estão jogando na equipe grande no momento que era para os meus meninos terem um processo de formação, de uma vivência, de uma competição, de uma viagem. Eles não estão tendo. Por quê? Eu tô trazendo meninos de fora. Então eu acho que tem a parte errada, tem a parte certa, a gente tem que saber, o importante é saber a dosagem disso, vamos dizer. Eu chamo 2, 3 meninos, mas eu boto os meus meninos para jogar, ou eu vou chamar um time inteiro. Eu acho que aí a gente passa um pouco e a gente prejudica muito a formação. Talvez por isso
especulando aqui, seja um dos grandes problemas que o Brasil não tem revelado tantos craques, vamos dizer, que nem revelava antigamente, né? Porque a gente dá oportunidade, as oportunidades são dadas a poucos atletas e não a uma gama geral a todos os meninos que participam de uma escola de futsal ou futebol. Exato, e tudo é questão de bom senso, né, Leandro? A gente tem que cuidar nessas nossas críticas também, no sentido que, assim, às vezes, por exemplo, eu sou contra trazer atletas trazer muitos atletas, por exemplo, a uma equipe de futsal, tu traz 2 atletas de fora, é importante para as crianças também viajar, conhecer gente nova, conhecer professores novos, conhecer lugares novos. Então é legal a criança viajar e ser convidada, mas não precisa trazer todo mundo, não precisa trazer todo o teu time diferente, né? Tem que ter essa dosagem que tu falou que é muito importante, tu ser coerente com o teu trabalho, eu quero convidar 2 atletas de fora, convida 2 atletas de fora, que tenham uma identidade com a equipe também, que os pais se conheçam, para tornar natural ali o processo, mas não trazer toda a equipe, né? Não botar todos os teus atletas sentar no banco e trazer toda uma equipe de fora. E é claro também, partindo do princípio de defendendo a nossa profissão, que a gente tem que defender, tem gente que acha, não estou defendendo a profissão, tem que defender a nossa profissão, que às vezes é uma política da instituição fazer isso. Então, às vezes tu tá fazendo, aí tu vai dizer, não, mas o Super e o Leandro falaram no podcast que eles são contra atletas de fora, ser todo o time de atletas de fora, ou a maioria do time dos atletas com atletas de fora. Mas às vezes é uma política da instituição. E que como tu trabalha na instituição, tu tem que se adequar. A gente já teve podcast falando de se adequar ao ambiente, né? Às vezes a gente tem que se adequar. Aqui a gente está falando uma opinião pessoal nossa e global quanto a isso, né? Outra coisa no sentido que prejudica que eu tava, quando a gente estava conversando aqui no pré-podcast, é, por exemplo, assim, eu quero levar a minha equipe, a minha escola para uma competição. Aí tu analisa assim, mas eu queria uma competição de nível médio, porque eles estão ainda no meio do processo, etc e tal. Daí tu olha lá os times, beleza, são times de nível médio, né? Não tem times grandes. Aí tu chega lá, aqueles times de nível médio ali trouxeram jogadores de time grande para jogar uma competição que teoricamente seria de nível médio, né? Então fica ruim até para te analisar para que competição tu vai levar outros atletas para incluir no processo de formação de aprendizagem. Então é um assunto muito complicado, é muito difícil, que tem que ter a dosagem. Terminando a minha fala, prejudica também no sentido da nossa autoanálise do nosso trabalho. Então, tu tá participando do processo de formação da criança, no futsal, no futebol, aí que tu chega no dia de uma competição, no festival de escolinhas ali, tu não coloca a criança pra jogar, como é que tu vai analisar, ou coloca pouco, como é que tu vai analisar, como é que tá o teu processo de formação, o que tu tem que melhorar, em quais conteúdos tu tem que focar, se tu trouxe atletas pra ganhar medalha ali, focar no resultado e todo mundo ficar feliz, uma felicidade totalmente fictícia. Então é nesse sentido a nossa crítica desse tipo de conduta, Leandro. Eu acho que o problema ele não tá em eu trazer o atleta de fora. O problema tá em eu não dar minutos de jogo. A minutagem, claro. Minutagem pros atletas, vamos dizer, os nossos atletas da nossa escolinha, né? Porque querendo ou não, esses meninos de fora vão vir, vão jogar uma competição e não vão criar tal identidade com a escolinha, né? Certamente. E os meninos que têm essa identidade, que estão no dia a dia, são também os que sustentam a escolinha. A gente sabe que tem uma escolinha para sustentar, ela precisa de uma mensalidade, né? E são esses meninos que estão treinando no dia a dia que fazem a escolinha crescer, fazem ter condições de comprar material, de pagar os professores. E esses meninos de fora, provavelmente, eles não vão custear. Eles vão dar o troféu, mas eu também tenho que pensar na sequência da escolinha. Como é que ela vai ser lá na frente quando esses meninos não tiverem, quando eu tiver que contratar outro professor. Então essa questão da financeira também tem que ser importante, porque é os meninos que sustentam. Então muitas escolinhas também, outra coisa que eu queria tocar rapidinho, Felipe, é que tem as escolinhas, elas criam uma equipe de competição, né? Da mesma, digamos. Sim. Então, por exemplo, eu tenho a minha escolinha, mas eu fiz dentro da minha escolinha uma equipe de competição e só chamo meninos de fora. E onde é que está a oportunidade desses meninos que são da escolinha entrar na competição também, nessa equipe? Ou eu fiz a equipe só para querer ganhar porque eu vi que de repente a minha escolinha não tem um nível alto para competir. Então eu acho que é um tema bastante complexo e é uma coisa que eu falei no início, a gente percebe muito hoje em dia, né? A gente já foi em várias competições, claro que por causa da Covid, esse ano foi um ano mais atípico nessa questão, mas o que a gente percebe é que tem escolinhas que contratam quintetos de futsal, contratam um monte de meninos de clube grande para jogar uma competição pensando só no título. Eu acho que é aí que está a diferença de um processo
de uma questão quando tu foca no processo, tu querer dar oportunidade para teus atletas, por mais que tu não ganhe, mas eles estão vivenciando, daqui a pouco lá na frente tu vai ganhar, e uma questão que tu quer ganhar para ontem, tu quer chegar na competição e ser o campeão. A diferença é eu trazer atletas e eu não trazer, investir na minha escolinha, nos meninos que treinam comigo, eu acho que tá aí, em eu querer ganhar rápido ou esperar para ganhar lá na frente. Então eu acho que é um tema importante, é um tema polêmico, não foi uma crítica e não foi ao mesmo tempo, é uma opinião que a gente expressa sobre um questionamento que acaba que incomoda a gente, porque a gente vê muitos meninos não tendo oportunidade, que nem eu falei, eu acho que daqui a pouco vai estourar lá na frente, na base, ou já tá estourando por causa desses motivos de não ter essa oportunidade. Certamente. Tá, pessoal? Então a gente conversou um pouco sobre essa questão de capital formar, a gente lançou hoje o Pergunte aos Professores, um novo quadro, vamos dizer assim, do Tabela Podcast. Então, no Instagram ali é só entrar, deixar sua pergunta, tanto eu quanto o Felipe, a gente vai responder. Então, a gente espera os questionamentos de vocês sobre futsal, futebol, questões de metodologia, questão tática, técnica, enfim, sobre os temas que a gente já conversou, sobre os temas que a gente não conversou, e a gente pode vir a conversar, sugestões. A gente está aberto para aumentar essa conexão com vocês. E certamente que nada é uma verdade absoluta, né? Partindo do princípio que todas essas opiniões nossas, essas opiniões particulares nossas no podcast não é uma verdade absoluta. Quando vê tu professor, tu profissional, tu treinador tem uma opinião diferente, compartilha com a gente. A gente está com uma boa visualização até nos podcasts, né, Leandro? Mas a gente está com pouca interação, né? Então a gente queria mais interação de vocês, por isso que o Leandro teve essa ideia bem legal de fazer o pergunte pra gente ali sobre os conteúdos. Então, espero a participação de vocês. Grande abraço, se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, um abraço.